Boa noite a todos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém. Irmãos, estou aqui novamente para trazer um pouco da palavra de Deus ao nosso coração. E você que está nos assistindo, que você possa examinar mais as Escrituras, porque hoje eu estou aqui não para falar de religião, não para falar de mim, mas para falar de Jesus, porque Jesus ele cura, salva e liberta. E hoje, irmãos, uma coisa que as pessoas estão vivendo é aprisionada nos vícios, nas drogas, no homossexualismo. E como Jesus diz lá em João 8,32, ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. E esta verdade, irmãos, é Jesus. Somente, irmão, Jesus pode livrar o homem do pecado. Somente Jesus, irmãos, pode libertar, irmãos, o homem de viver, irmãos, escravizado por Satanás. E hoje, irmãos, uma coisa, muitas pessoas estão vivendo a sua vida aprisionadas. Por quê? Porque não quer se voltar para Deus, porque não quer dar ouvido à palavra de Deus. E nesta noite eu gostaria de trazer uma palavra lá em Mateus capítulo 7, versículo 24, que diz: e todos aqueles, pois que escuta estas minhas palavras e as praticam, assemelhei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram rios e assopraram vento, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, comparei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, correram rios e assopraram vento, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Aleluia. Irmãos, aqui em Mateus 7,24, nós possamos ver, irmãos, que o título da minha Bíblia diz os dois alicerces. E aqui Jesus ele compara a nossa vida com esta casa. Para nós entendermos melhor este texto, o Senhor, irmãos, ele compara a nossa vida semelhante ao que, irmãos? A uma casa. A uma casa, irmãos, edificada sobre a rocha. E aqui no versículo, irmãos, 24, que diz que todo aquele, pois que escuta estas minhas palavras e as praticam, assemelhei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Irmãos, quando nós paramos para ouvir a palavra de Deus, nós vamos, irmãos, aprender a edificar a nossa vida. Nós vamos, irmãos, ali aprender como, irmãos, nós vamos edificar a nossa casa, ou seja, a nossa vida. Nós vamos, irmãos, edificar a nossa vida em quem, irmãos? Em Jesus. Porque Jesus, ele, irmãos, é a rocha. Jesus, ele, irmãos, é a rocha. E como diz o texto, aquela casa que está edificada sobre a rocha, pode cair chuvas, pode cair tempestades, não atingirá, irmãos, ela. Por quê? Porque ela, irmãos, está edificada sobre a rocha. Assim, irmãos, somos nós. Se nós, irmãos, estiver edificado sobre Jesus, Satanás, irmãos, ele pode se levantar contra a nossa vida. Ele pode, irmãos, levantar acusações contra nós. Mas nós, irmãos, não será, irmãos, atingido. Nós não será, irmãos, derribado. Por quê? Porque nós estamos edificados sobre quem, irmãos? Sobre Jesus. Como diz lá em Salmos 91, verso 7, que diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Por que, irmãos, que nós não será atingido? Porque nós estamos edificados sobre Jesus. E hoje, irmãos, poucas pessoas querem edificar a sua vida sobre Jesus. É por isso, irmãos, que hoje o inimigo vem dando rasteira nas pessoas.
O inimigo, irmãos, ele vem derribando as pessoas. Por quê? Porque estas pessoas, elas não estão edificadas sobre Jesus e nem se interessa de edificar a sua vida sobre Jesus. É por isso, meu irmão, que eu estou aqui nesta noite, trazendo esta palavra para você. Para quê, irmãos? Para que você edifique a sua vida sobre Jesus. Porque Satanás, irmãos, ele não está de brincadeira. Praticamente nós vamos viver nos últimos dias. A palavra de Deus, como diz lá em Mateus 24, verso 1 em diante, fala dos sinais da sua volta. Fala, irmãos, dos rumores de guerra. Fala, irmãos, nação contra nação, reino contra reino, filho contra pai, pai contra filho. Haverá, irmãos, falsos profetas. E tudo isso, irmãos, nós já estamos vendo diante, irmãos, dos nossos olhos. E muitas pessoas, irmãos, estão sendo enganadas. Por quê, irmãos? Porque não examinam as Escrituras. Porque o próprio Jesus, ele diz lá em João 5,39, ele diz: examinai as Escrituras, porque cuidais nela a vida eterna. Você que está na sua casa me ouvindo nesse momento, examine as Escrituras, vê o que eu estou trazendo realmente se não está nas Escrituras. Mas aqui o Senhor, irmãos, ele compara esta casa, irmãos, com a nossa vida. Muitas pessoas hoje, irmãos, estão edificando a sua vida nas coisas do mundo. Estão tirando a sua confiança e colocando a confiança no homem. A própria Bíblia diz, se eu não for a memória, lá no livro de Jeremias, capítulo 17, verso 5, ele diz, irmãos, que maldito o homem que confia no homem. Porque a partir do momento, irmãos, que nós tirar a confiança de Deus e colocar no homem, nós estamos totalmente, irmãos, apartando nosso coração de Deus. Por quê? Porque nós estamos colocando a confiança no homem. Mas como diz lá no Salmo, como diz lá no Salmo 18 e o versículo 30, que diz que o caminho de Deus é perfeito. O caminho, irmão, de Deus é perfeito. E lá, irmãos, diz que também ele é escudo para aqueles que nele confiam. Possamos ver, irmãos, que o caminho de Deus é perfeito. Mas hoje, irmãos, uma coisa que nós paramos para ver, que hoje as pessoas, o ser humano, ele não quer mais confiar em Deus. Ele não quer entregar a sua vida a Jesus. E nós possamos ver, quando nós lemos lá em Marcos 15, do versículo em diante, primeiro, possamos ver, irmãos, o que Jesus passou por nós. Nós não merecíamos a salvação, nós merecíamos a condenação eterna. Mas o Senhor, irmãos, ele teve misericórdia. O Senhor, irmãos, ele entregou o seu único filho Jesus para sofrer, irmãos, naquela cruz. Possamos ver, irmãos, o que Jesus passou, o que Jesus suportou por nós, os pobres, miserável pecador. Mas Jesus, irmão, suportou. Mas Jesus passou. Para quê? Para que hoje tu esteve com vida. Para que hoje tu falasse. Para que hoje tu andasse. E hoje, irmãos, muitas pessoas não agradecem o dia que Deus está dando para que ela pudesse, irmãos, viver. Para que ela pudesse, irmãos, falar. E hoje, irmãos, o ato que o ser humano está retribuindo, o ato que Deus teve amor à humanidade, as pessoas estão aqui desprezando a palavra, jogando, irmãos, a palavra fora. Mas o Senhor, irmãos, ele está dando uma chance, irmãos, para o pecador. Uma chance, irmãos, do pecador se arrepender. Uma chance, irmãos, do pecador ter uma nova história, uma nova vida. Ao lado de quem? Ao lado de Cristo Jesus. Porque todos os dias ele chama, como diz lá em Mateus 11, 28, ele diz: vinde a mim. O Senhor diz: vinde a mim. Todos que estáis cansados, oprimidos,
Somente Jesus, irmãos, pode aliviar